Olá, Jardim, graça e paz. Estamos aqui para mais uma vez para o nosso devocional nosso que utiliza o livreto do Pão Diário como devocional. E o título do nosso devocional de hoje, ele se chama Grandeza. E ele está baseado no relato de Marcos 9, 33 ao 37, que eu vou ler. Eu vou olhar um pouquinho para cima aqui, porque eu vou ler da tela do computador. Diz assim: Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: Sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus sentou, chamou os 12 e disse: Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a no braço e disse: Quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. Quem não recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Então, esse é o Evangelho. O Evangelho fala, né, no texto de Marcos, sobre um momento em que os discípulos discutiam acerca, né, de quem seria o maior no reino de Deus, né? E Jesus ele vem com essa, né? É, é, Essas duas frases, né? Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Depois, quem recebe uma criança pequena como esta, em meu nome recebe a mim. E quem não recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Em outras palavras, Jesus ele está dando aqui um exemplo de humildade, né? Ele está querendo dizer o seguinte: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último, né? Porque muitas vezes a gente sempre está querendo levar, né, vantagem na nossa natureza caída de seres humanos. A gente sempre está querendo levar vantagem, né, frente aos demais. E nesse sentido, Jesus ele ensina aqui que o caminho, né, a ser perseguido por nós cristãos é o caminho do servo. Aí o devocional ele traz aqui a história de Cuthbert, né, que evangelizou parte do norte da Inglaterra, aconselhou monarcas, influenciou o Estado na cidade de Durham, e a cidade de Durham, né, ela foi construída em sua honra, mas o legado dele é muito maior. Aí vejam, quem foi Cuthbert? Cuthbert foi um monge, foi um bispo e eremita que estava associado, né, aos monastérios de Melrose e Lindisfarne, né, no reino da Nortúmbia, nordeste da Inglaterra. Aí depois da sua morte, né, ele se tornou um dos mais importantes santos medievais no norte da Inglaterra, sendo considerado o patrono, né, o santo patrono, né, da região. E a sua festa litúrgica, ela é celebrada no dia 20 de março, né? Então, a cidade de Lindisfarne, né, hoje, ela está localizada na região da Escócia. Mas o devocional ele traz para ilustrar nessa essa passagem, né, do Evangelho, ele traz aqui a história de que Cuthbert, depois de uma praga, né, ele visitou cidades afetadas, né, levando para elas consolo. Então diz que ao sair de uma aldeia ele verificou se havia alguém precisando de oração e encontrou uma mulher segurando uma criança. Aí essa mulher, né, ela já tinha perdido um filho e estava ali segurando a outra, né, outra criança prestes também, né, assim bem afetada, né, pela praga, né. E nesse sentido, ela estava com o filho ali, né, à beira da morte. Então disse que ele segurou o menino, orou por ele, beijou na testa, disse à mãe: Não tenha medo, ninguém mais em sua casa morrerá. E diz, né, a história que o menino sobreviveu. Aí, em outras palavras, né, o texto de hoje ele traz a história do São Cuthbert para São Cuthbert ou Cuthberto, né? Traz a história dele para dar um exemplo, né, de que o maior no reino dos céus é aquele que procura servir. Então, como é que a gente vai medir quem é maior ou menor, né? Caso a gente fosse trabalhar com esse argumento de hierarquia, né? É quem
é aquele que mais abdicou de si mesmo para servir ao próximo. Então, o texto de hoje, né, do nosso devocional, ele traz essa ideia, né? A, a ideia de que o maior no reino de Deus é aquele que serve. E quando Jesus diz, né, no texto, né, quem recebe uma criança, né, é, como pequena como esta, né, a mim recebe, e o devocional lembra, né, que a receber alguém na cultura judaica significava o servir, como um anfitrião que recebe um convidado. Então, uma vez que eram as crianças que serviam os adultos, né, e não eram servidas, então essa ideia ela parecia assim chocante, porque era aquela ideia de que, oxe, por que é que a gente vai servir criança, né? Criança, ser menor, é ela que nos serve. É Jesus dando um exemplo de que a verdadeira grandeza ela resiste aí em servir o menor e o mais humilde, né? Então, vejam que o Cuthbert, como o devocional traz, ele foi um conselheiro de monarca, né? Mas ele traz assim para fechar, né, dizendo o seguinte: uma cidade construída em honra dele, né, ele teve, mas talvez no céu o seu legado seja assim: consolou uma mãe, beijou uma testa de uma criança, viveu com humildade. Em outras palavras, ele refletiu seu mestre, né? Então, o devocional de hoje ele traz essa ideia, né? Será que temos refletido a Jesus? Então, como é que nós temos refletido a Jesus? Temos refletido a Jesus servindo ao próximo, servindo os mais humildes, né? Temos servido a Jesus nos humilhando, certo? Nos colocando na situação de servo e não de aquele ou daquela que é servido, né? Então, que Jesus nos abençoe para que a gente possa refletir cada vez mais, né, a sua imagem, né, servindo os mais humildes, servindo aqueles e aquelas que precisam de nós. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo. Senhor, nós pedimos perdão pelas vezes que nós não temos te servido como deveríamos. Pai, nós queremos aqui te pedir, Senhor, nos ajuda, vai transformando o nosso coração para que a gente possa se tornar cada vez mais servos fiéis à tua palavra. Abençoa cada um de nós, nos dá um coração disposto a servir. Senhor, de uma forma especial, quero também te agradecer por todos os serviços prestados, Senhor, pelos nossos reverendos, né? Tem tanto se dedicado à nossa comunidade. Então, abençoa, Senhor, reverendo Maurício, reverenda Keila, reverendo Cláudio, reverendo Souza, que tem abdicado de muitas coisas das suas vidas para servir na tua igreja, Pai. Então, vai fortalecendo, protegendo, capacitando cada vez mais eles e ela. Abençoa também a nossa província, o nosso bispo primaz, nossos bispos diocesanos, cada um dos irmãos e irmãs de nossa província. E nos dá, Senhor, mais uma vez eu te peço, cada vez mais um coração disposto a te servir. Então, Senhor, no mais, fica conosco, nos ajuda, nos protege, nos consola, nos auxilia, Senhor. E, Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por seres esse Pai tão bondoso, tão gracioso que és. É assim que eu te oro e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs de jardim, é isso. Deus abençoe cada uma de vocês e até nosso próximo devocional em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.